Você acha que a ignorância é uma bênção? Coloca aqui nos comentários para mim, se você também está quase convencida que a ignorância é uma bênção. Eu acho que um dos principais sintomas do despertar de consciência é o não conformismo. A gente passa a não se conformar com o sistema da forma como a gente vê, percebe. A gente vê muita desigualdade social, muito preconceito, muita indiferença nessa questão humanitária. A gente começa a se questionar e ver que existe um controle, existe um governo por trás, um sistema que acaba nos deixando escravizados. A gente está condenado a nascer, crescer, ir para a escola, porque até o estudo, o ensinamento, ele é bastante restrito. E a gente envelhece, morre e dá continuidade a esse ciclo. Então, não é muito diferente na nossa vida pessoal, porque existe uma forma de se relacionar que é também fruto desse condicionamento, que é muito efêmero, que é muito superficial. E a tendência é ficar cada vez mais forte isso, porque as pessoas ficam com medo de se envolver e de se machucar. E são pessoas ferindo pessoas, controlando pessoas. Nas nossas amizades tem uma ideia de superioridade, de competição, e acaba trazendo muita frustração. E eu acredito que todos os males do mundo são frutos do ego, dessa ilusão de separatividade. Porque quanto mais a gente acreditar que é diferente do outro, que aquilo que eu faço para o outro não impacta na minha vida, mais distantes dessa essência divina a gente estará. E o despertar de consciência é isso, a gente entender que a gente está todo mundo junto, misturado, está todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então aquilo que eu faço para o meu semelhante vai influenciar diretamente na minha vida. E essa conjunção no signo de Peixes que vai acontecer junto à Lua Nova vai acontecer dia 27 de fevereiro, às 21 horas e 44 minutos do horário de Brasília, aos 9 graus e 40 minutos. Então essa energia pisciana de vários planetas em conjunção ali, uma conjunção que vai acontecer igual só daqui 400 anos, mais de 400 anos, é um momento muito importante no coletivo. A gente teve Plutão ingressando no signo de Aquário, a gente vai ter Urano ingressando em Gêmeos. Urano em Gêmeos, das últimas vezes a gente teve Revolução Industrial, teve a Segunda Guerra Mundial, e tem Saturno com Netuno ingressando no signo de Áries, o ponto vernal. Então tem uma mudança impactante, porque esses três planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, eles vão estar conversando durante esse período de mudança de energia. Então é um momento muito importante no coletivo. E de fato tem um aceleramento aí desse calendário, porque Saturno com Netuno, né, pede um comprometimento com essa questão espiritual, né? Netuno é o regente de Peixes e a gente está no momento de finalização de um ciclo astrológico, mas também da finalização de uma era. Então é mais do que nunca necessário para que a gente olhe para as nossas questões internas, faça uma depuração emocional para que a gente possa, de fato, seguir o chamado da nossa alma. É esse o convite do Nó do Norte no signo de Peixes. O Nó do Norte, que é um ponteiro do destino, apontando o caminho que a gente deve seguir, caminho de empatia, de amor, de compaixão, de cura emocional, de libertação emocional, para que a gente possa, né, enfim, se comprometer com aquilo que a vida está nos pedindo, está ansiando para a gente olhar, para essas questões que estão muito profundas, né? Peixes é um mergulho interno. E Netuno ingressando no signo de Áries, eu acredito que vai dar uma acelerada nesse processo. Não só por conta do Netuno ingressando no signo de Áries, conjunto a Saturno, mas também, principalmente, por conta dos eixos nodais, né? Que o nó do norte em Peixes, o nó do sul em Gêmeos. A gente vai ter a combinação desse ciclo com a lua cheia, eclipse lunar no signo de Virgem, e o sol estará com Saturno. Então, existe a necessidade da gente se curar emocionalmente. Se curar e através, assim, de uma reflexão muito profunda. O ascendente dessa alunação é o signo de Escorpião. Então, não tem como ser diferente. A gente tem que olhar para essas questões internas e, sabe, procurar fazer essa depuração emocional necessária. A questão principal aqui é que existe uma influência de estímulos externos que é para nos distrair mesmo, sabe? Uma enxurrada de informação, de questões externas e trazer essa dispersão. Porque Júpiter em Gêmeos está fazendo quadratura com os luminares. Júpiter é um dos regentes do signo de Peixes, está posicionado na casa 8, então traz muitas questões ocultas, mas ao mesmo tempo o desafio é a gente manter o foco.
E é muito difícil de manter o foco aqui, né, por conta de peixes e gêmeos, mas é o chamado, porque Mercúrio está junto com Saturno, então aqui existe uma questão de disciplina através daquilo que chega até a gente de conhecimento. Existe aqui a ideia de organizar o nosso pensamento, por mais abstrato que seja, porque não adianta a gente tentar racionalizar. Tem coisas que estão muito além daquilo que a gente ouve, que o nosso racional consegue captar. Está muito alinhado com o que a gente sente, do que é verdade e do que não é. É muito importante a gente não se deixar enganar. Porque dizer que a gente foi enganado por outro, por ciclano, por beltrano, porque é fácil. Mas muitas vezes as situações elas dão sinais. Então que a gente não se permita se enganar. Que a gente não se permita. Óbvio que tem essas questões que eu fiz uma compra, a pessoa falou que esse carro estava 0 bala, né? E a pessoa vendeu um problema. Uma coisa é uma coisa, só que a pessoa ela vai ter que arcar com as questões kármicas dela, né? Agora, o que eu faço com isso? Porque as expectativas que a gente cria, é a gente que cria, né? O outro é só um espelho, né? Daquilo que eu preciso ver em mim e mudar em mim. E é muito importante que a gente tenha esse compromisso com aquilo que a gente está vendo, né? E com aquilo que a gente está percebendo que está mais no campo subjetivo. Marte posicionado na casa 9, a casa do conhecimento, da expansão, do crescimento, no signo de Câncer, está no seu movimento direto, um processo de retrogradação que estava desde o dia 6 de dezembro, agora, né, domingo, ele retomou o movimento direto, então está nos dando a possibilidade de colocar em ação aquilo que a gente percebeu com relação àquilo que a gente sente, né, e ter um direcionamento mais assertivo agora. No entanto, a gente tem a retrogradação de Vênus, que está em Áries, que está disposta por esse Marte em Câncer, e aqui é um ponto bastante peculiar, né? Porque Marte voltou ao movimento direto e Vênus ingressa no movimento de retrogradação. Então, nos permite fazer correções com relação àquilo que a gente viu que de atitudes, impulsividade, de individualidade. Agora, a gente tem a possibilidade de refazer algumas escolhas e ter um senso de alinhamento mais promissor, no sentido de buscar essa cura, tão desejada cura emocional que o signo de Peixes nos propõe. Quando eu pergunto se a ignorância é uma bênção, vai muito de encontro com a ideia de comer o fruto proibido, fruto da sabedoria, onde a gente é expulso do paraíso. E a partir do momento que a gente vê a realidade nua e crua, a gente se incomoda. Existe um desconforto existencial. E paraíso e inferno é muito da nossa condição mental, da forma como a gente enxerga o mundo. E eu acredito que vai muito de encontro com este momento e a necessidade também da gente se curar emocionalmente para poder encontrar essa paz, esse paraíso, porque ele está dentro de nós. Então, independente de como a gente enxerga o mundo, é necessário que a gente esteja conectado com esse divino para poder estar em paz com a nossa consciência, de realmente haver um comprometimento em fazer o nosso melhor. E isso só passando por essa depuração. E esse céu ele está muito convidativo nesse sentido, da gente, sabe, meditar, jejuar das coisas ruins da vida, do mundo, se conectar com esse divino, sabe, abstinência, porque o lado sombrio de Peixes são os vícios, são os aprisionamentos, são as toxicidades do mundo, que é por conta do ego, do egoísmo, do individualismo. Toda pessoa que é muito egoísta, muito individualista, ela é extremamente tóxica. Assim a gente vê no nos governos, né? No governo do mundo, as pessoas que estão no topo, elas estão nem aí com quem está na parte de baixo da pirâmide, por isso que as coisas estão da forma como estão. Então tudo é um reflexo. Então a partir do momento que a gente toma consciência de que somos todos um, então eu só faço pro outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, e tem essa noção, né, humanidade, de não julgar, de sabe, procurar ter um pouquinho mais de compaixão, de sensibilidade, de empatia. A gente vai entendendo qual que é a dinâmica, né? Muitas vezes a gente precisa renunciar. Eu acredito que a energia pisciana ela é muito convidativa para isso também, para a gente renunciar ao nosso ego, porque se trata do último signo do zodíaco. Antes da gente vir para a Terra, a gente faz ali o esqueminha, todo o planejamento na energia de Peixes, que é um momento também que a gente está no útero materno, e aí a gente vem pelo ascendente, passa por toda a jornada,
E ao desencarnar, a gente passa novamente para casa 12, que é a energia similar à energia de peixes. Então, esse inconsciente coletivo, essa noção de coletividade é muito necessária, né, para a gente viver, enfim, socialmente, sem precisar passar por cima do outro ou ficar competindo, né? A ideia de que o que eu faço para o outro afeta diretamente na minha vida. Uma hora ou outra eu vou ter que arcar com esse prejuízo. Ou não, né? Com esse bônus também, porque muitas vezes a gente faz coisas boas para as pessoas e a gente tem um retorno disso também. Então, eu acredito que é muito nesse sentido. E entrando nessa pauta de cura emocional, proposta por esse céu, por esse momento, existe a necessidade da gente refletir os nossos padrões de comportamento, porque, pelo que eu vejo, tem muita gente frustrada, muita gente sofrida, que está presa em padrões de comportamento de relacionamentos abusivos, de não saber se relacionar de forma diferente, entende? São padrões comportamentais que fazem com que a pessoa se acostume com aquilo, né? Dela só reconhecer o amor quando existe um certo maltrato. Não, se a pessoa tá me tratando bem, ela não me ama o suficiente, né? Ela só me ama mesmo quando ela pisa em mim, quando ela me persegue, quando ela me bate. Tem gente que, infelizmente, se acostuma com esse padrão de comportamento, que para ela ter paz não é amor. E olha que coisa absurda, ao nível de toxicidade que a gente se permite viver por carência, por dificuldade, muitas vezes, de reconhecer o que é saudável, o que, de fato, eu mereço, né? O merecimento. E eu acredito que é um momento para a gente refletir sobre isso. Como as nossas relações nos influenciam, como as nossas emoções nos influenciam, para onde, e o que eu devo aprender com as coisas que a vida tem me mostrado, porque apesar de ser desafiadora essa quadratura com Júpiter em Gêmeos, que eu acho que tem muito burburinho, inclusive por conta do carnaval, é também uma quadratura minguante que nos permite, né, colocar na balança, né, o que eu pude aprender, o que eu não pude aprender com essas dispersões, com esses escapismos, para que agora, na minha solitude, eu possa me curar para me relacionar de uma forma saudável e nutritiva com pessoas que estejam alinhadas com o mesmo propósito de vida que eu. E é muito importante que a gente tenha essa consciência de que é necessário que a gente esteja sozinho, bem sós, né, para que a gente possa ter uma relação verdadeira e nutritiva com os outros e não ficar, sabe, perpetuando esse ciclo de dor e sofrimento de pessoas ferindo pessoas. Então, eu acredito que essa alunação em peixes, ela tá altamente potente, é um momento de grandes mudanças nesse aspecto emocional afetivo, mas elas só vão acontecer de fato se você não fugir da realidade. Se você não querer escapar pela tangente, não é comigo, ou se fazer de vítima de coitados, né, em vez de assumir a responsabilidade pela própria vida. Ficar alimentando ilusão. E ilusão é ilusão, né? A gente precisa arcar com essa responsabilidade também, porque porque a intuição também é uma ferramenta, né, que a gente possui para o nosso crescimento, para a nossa expansão de consciência. Então, que possamos fazer bom proveito dessas influências.